e não quais seriam meus 11 fundos imobiliários titulares. Essa seria a minha seleção, né? Eu gosto de jogar nesse formato aqui, 4-2-3-1, é um formato moderno, eficaz, direitinho, formato bom, a gente pode proteger e aumentar o patrimônio nesse formato. Repetindo que eu vou colocar todo esse material lá no nosso Telegram, tá? Então, qual a ideia desse time? Não é fazer muitos gols. Futebol hoje é chato pra caralho, quem acompanha sabe, tirando o PSG que tá bizarro agora fazendo 7 gols num jogo, futebol se ganha muitas vezes na defesa. E nos investimentos é a mesma coisa. Você tendo uma defesa forte, você permite que o ataque fique mais solto fazendo gol. Então, colocando o time mais recuado e protegido, eu fico tranquilo jogando. O goleiro é uma peça-chave, né? A gente não pode brincar no gol. Então, no gol, eu não posso botar um ativo com muito risco, que tem uma oscilação muito grande. Eu escolhi, portanto, o KNCR11, um fundo grande, de papel, R$102 a cota, pagou no último mês um dividendo de 1,12 e nos últimos 12 meses quase 10%. Esse dividendo do KNCR11, ele está subindo. Por quê? Porque esse fundo tem a maior parte dos títulos atrelados ao CDI. Então, um fundo relativamente seguro, com alocação em CDI. Estamos vendo aqui que a Selic está subindo, deve ficar pelo menos aí de 12 a 18 meses num patamar interessante. Novamente, comentando aqui, 93,9% do fundo dos papéis estão atrelados esses papéis ao CDI e é um fundo que teve uma alta relativamente boa, tá? Então, no gol, vamos bem no papai com mamãe. Um fundo que provavelmente não dará muitas emoções, né? Vai subir muito e tal, mas também não deve ter nenhum grande problema se os gestores não fizerem cagada. Na zaga, a gente também precisa de uma certa segurança. Então, de um lado, eu vou com o BCFF11, porque ele é bem diversificado, ele é um fundo de fundos, nos últimos 12 meses pagou quase 9%. Você com isso está comprando um fundo que tem mais de 50 fundos na carteira, bem diversificado, quer dizer, ele tem fundo de papel dentro, tem fundo de tijolo. Então, meu primeiro zagueiro, a gente já botou no gol um fundo interessante. Na zaga, meti um FOF, BCFF11. Na outra zaga, eu vou pegar outro FOF, o HFOF11, também um fundo de fundos, conforme eu disse, quase 10% de yield, super diversificado, uma cota baixa, quer dizer, permite que o investidor comece com pouco dinheiro. É um FOF que cuida da diversificação em segmentos. Vocês podem reparar que eu botei a setinha verde, shopping, desenvolvimento corporativo, logística, renda urbana, um fundo super diversificado. E esses fundos subiram recentemente porque eles também já tinham caído. Então, meti no gol um fundo mais seguro. Na zaga, muita diversificação, sem também uma expectativa de alta muito grande. Zaga é para isso. Já nas laterais, vamos de logística, nas duas laterais. A primeira, o SDIL11, que é um fundo logístico, pagando aí quase 10% de dividendos nos últimos 12 meses. Eu falo muito desse fundo, são 5 ativos com foco no last mile, ativos próximos a 30 quilômetros das grandes capitais, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, muito bacana. E na outra lateral, outro fundo de logística, GGRC11, um perfil um pouquinho diferenciado, também pagando quase 10% de dividendos, tem mais ativos do que o SDIL11, com inquilinos conhecidos, Nissei, Ambev, Hering, Suzano, Copobras, Loja Americana, a Ambev tem até mais de um ativo local, então são mais de 15 ativos, bem localizados. Esse aqui é o perfil, para quem não conhece, são aqueles galpões muito grandes, beira de estrada, que as empresas precisam para fazer a sua logística. Então, o crescimento deles foi interessante nos últimos meses, assim como a maior parte dos fundos de tijolo, e eu garanto na lateral logística. Pô, olha como tá bacana esse iniciozinho do time. No gol, um bom fundo, sem muito risco. Aí a gente pega na zaga 2 FOFs, fundos de fundos, muita diversificação, e na lateral ali para correr, para ir voltar. Pô, você tem que ir voltar e se posicionar bem, 2 fundos de logística. Agora vamos para os volantes, tá? O que significa o volante aqui? Ele vai e volta. E esses fundos que eu escolhi para volante, eles vão e voltam. O problema é quando eles voltam muito e dá merda, tá? Então aqui, nos volantes, eu escolhi 2 fundos imobiliários, que eles vão, mas quando voltam, você tem que aguentar o tranco, porque é pancada. O primeiro deles é o VISC11, tá? Um fundo com muita diversificação, muito grande, pagando quase 8% nos últimos 12 meses. Isso aqui tá subindo, deve subir no final do ano com as vendas de Natal. São 19 ativos em 12 estados diferentes. Pô, um fundo muito bacana que eu acompanho há muito tempo. Quando a gente olha aqui por dentro do relatório, né, eu gosto de olhar mensalmente isso, as vendas estão subindo, quer dizer, a gente já tá melhor do que antes da pandemia. A ocupação do shopping tá subindo também. Então a minha expectativa é que nesses fundos de shopping, o final do ano seja muito bom com aquela venda. Então vai ser o primeiro ano com um Natal livre, né? Sem ninguém de máscara no shopping, assim eu espero. Então, como volante, primeiro volante seria o VISC11 e segundo volante o HSML11, que é um fundo com perfil diferenciado. Então no VISC nós temos 19 shoppings. Aqui nós temos 7 shoppings, é um fundo de tijolo, também pagando quase 8% nos últimos 12 meses. A expectativa é de alta, né? São 7 ativos, boa localização. Acredito que esse fundo ainda vai crescer. Ocupação do fundo em 95%, vendas crescendo e um negócio muito bacana, tá? Se você quiser, você pode entrar no relatório desse fundo, tem o link para cada shopping, você pode fazer um tour. Pô, eu quero ver o ativo e tal, você pode entrar aqui e olhar. Esses 2 fundos subiram bastante recentemente, mais de 15%, mas é óbvio que eles tinham caído muito. Quem quiser checar tudo isso, eu já falei, vou repetir, esse material estará no nosso grupo do Telegram de fundos imobiliários, é um grupo totalmente gratuito. Então, mostrei meu time ali para trás e quem poderia avançar um pouco. Agora, a gente precisa de um meio-campo, né? Meio-campo do Vasco, por exemplo, é muito bom. Então me inspirei nisso para montar o meio-campo aqui do nosso time. Nós começamos com o Vino11, um fundo de tijolo, bobeou aqui no início do ano, ficou um tempinho ali sem jogar e tal, se machucou em janeiro, né, que ele pagou pouco, depois se recuperou, nos últimos 12 meses pagou 10% de yield. É um fundo que tem um aluguel médio abaixo do mercado, então isso em algum momento pode ter aí uma recuperação desses pagamentos, a ocupação é muito boa, os imóveis são muito bons, tudo bem que muita gente se incomoda, inclusive eu, com a concentração dos ativos, eu espero que eles comprem mais ativos, que a gente está muito concentrado aqui na Rede Globo e na própria 20,
que é o gestor do fundo. Agora, se nós temos bons imóveis com boa localização, se der algum problema aqui na Globo, cara, esse imóvel aqui é um puto imóvel que tá lá. Mas óbvio que eu não quero que a Globo pare de pagar, o fundo retome o imóvel, aí tenha que vender, tenha que alocar para outra pessoa. Não é essa a ideia, tá? Então um fundo que agora eu acho que vai começar a pagar uma renda bacana. Do outro lado, nós temos o HTMX11. É um fundo que tá aí há 2 anos sem fazer gols. 2 anos sem fazer gols, ó. No último mês, 0 de pagamento. Esse mês 0, nos últimos 12 meses 0, mas é um fundo que tem um bom histórico quando ele começa a fazer gol. É um fundo de hotéis, tem 448 unidades em 23 hotéis diferentes, a ocupação está subindo, o valor está subindo. Então o que a gente tem aqui? Tá? O Vino 11 e o HTMX 11. Vino 11 já tá pagando, tá tudo bem, vai fazer os seus golzinhos ali. E o HTMX é um fundo que se machucou, tá 2 anos sem jogar, mas eu conheço bem. Em alguns momentos vai ter mês que ele vai fazer gol aí, que a galera vai ficar muito louca, tá? Eu acho que é um fundo bacana e com 448 quartos em 23 hotéis diferentes em São Paulo, que é o grande local do país de eventos. Esses hotéis são os hotéis que a galera fica em evento, lá do Ibis, Mercury, essas coisas. Depois até posso fazer um vídeo só sobre ele. Então, é um jogador que não vem fazendo gols, mas que eu acredito que uma hora possa, num jogo só, fazer 3 ou 4 gols. Pra gente encerrar esse meio campo aqui, temos o CVBI11, porra, jogador bonitinho ali, treina, se comporta, não bebe, não faz nada, todo certinho, entra em campo e faz gol. Nos últimos 12 meses, pagou 14,81 de yield, 1% no último mês, mas é um fundo de papel, cuidado, que ele pode ter uma queda de rendimento, mas um golzinho ou outro ele sempre vai fazer, vem crescendo, tá popular, o número de cotistas aí, daqui a pouco já vai estar chegando na casa dos 70 mil cotistas. Eu gosto dessa questão da diversificação de região, crédito, segmento, então ele tem umas normas aqui bem certinhas, né? Diversificação por segmento, máximo de 10% do PL do fundo por ativo imobiliário, máximo de 25% para ativos subordinados. Ele tem aqui as regrinhas para que não dê merda. Esses 3 fundos tiveram uma alta também nos últimos meses, relembrando que muitos desses fundos caíram, então a HTMX subiu 20%, mas tinha caído 40%, 50%. Então já vimos todo o time. O que está faltando agora? Um atacante. Um atacante que faça gol em qualquer tempo, estádio, condição, adversário. Então foi muito difícil escolher esse atacante, mas eu escolhi. E escolhi um atacante que pode concorrer até a bola de ouro da FIFA. E esse atacante é o MXRF11, um fundo que pagou no último mês quase 1,20, pagou mais de 11% nos últimos 12 meses, número de cotistas subindo, bastante liquidez, um valor baixo, né? E é um fundo que faz até gol de mão. Ele vem pagando aqui, a gente pode ver essa curva, né? Na verdade, quase uma reta do pagamento de dividendos, todo mês ali certinho. É um fundo que subiu muito também porque tinha caído. Então, pro ataque, eu escolhi um fundo que tá sempre pagando. É gol de mão, é de canela, o fundo toma cartão vermelho, continua jogando e fazendo gol. Para o ataque, eu escolhi isso. Ataque é isso. O MXRF11 é aquele cara que é o jogador que sai, bebe, o carro acaba furando o pneu, ele volta, entra em campo e faz 3 gols, é expulso e ainda faz mais um gol antes de sair do campo.